De Caicó, através do decreto 11.107, de 28 de junho desse ano, estabeleceu diretrizes para a implantação do programa de educação em tempo integral nas escolas municipais. O prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, assinou o decreto que visa a promoção de uma educação mais completa e integrada para os alunos da rede pública. Inclusive já tem algumas escolas que já estão aí testando esse tempo integral aqui na cidade de Caicó. Quem vai explicar mais detalhes é o secretário de Educação do nosso município, professor Sérgio André. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, ao Sistema Rural de Comunicação. É um prazer estar aqui atendendo o seu convite para a gente bater um papo. Que fase representa essa chegada do projeto Tempo Integral nas escolas municipais de Caicó? Marcos, a política de tempo integral ela está sendo construída no país todo, né? E ela foi impulsionada a partir do ano passado, 31 de julho, o governo federal sancionou a lei de tempo integral, né? E a partir daí gerou um gatilho para que os municípios, os estados pudessem estimular suas redes a viver esse momento de tempo integral. Em Caicó, nós já vínhamos num projeto de expansão, com os nossos recursos, com as nossas limitações. Então, quando a lei federal foi aprovada em 31 de julho, do ano passado, nós pudemos ganhar um fôlego maior porque passou a ter recursos financeiros vindo do governo federal para a implantação dessa política. Em 2024, de acordo com a lei do governo federal, é o ano em que os municípios eles vão se adequar, inclusive legalmente, para expandir o tempo integral. Então, o primeiro passo nós já fizemos, que é criar legalmente através do decreto, esse decreto aí que você mencionou, onde estão as diretrizes principais. E agora, no segundo semestre, nós estamos trabalhando na criação da política pública. O que é a política pública que nós chamamos? É ali onde tem todo o detalhamento de como é que vai funcionar essa política de tempo integral na rede municipal de Caicó. No caso, quais as escolas que hoje já contam aqui com o tempo integral? Nós temos hoje já 10 unidades no município de Caicó, porque uma coisa que é oportuno dizer, Marcos, é que quando a gente fala de tempo integral, nós estamos falando de tempo integral para a educação básica, ou seja, nós estamos falando desde as crianças da creche, da pré-escola, dos anos iniciais, dos anos finais, ou seja, de toda a rede que cada ente tem. Então, os entes municipais, eles começam a sua jornada de atendimento a partir da creche. Então, quando nós chegamos para assumir a Secretaria de Caicó, uma das primeiras coisas que nós mapeamos foi o seguinte: nós tínhamos problemas com a creche. Nós não tínhamos vaga suficiente, nós não tínhamos todas as creches em tempo integral. Então, se nós vislumbrávamos atender em tempo integral, então, no nosso entendimento, nós devemos começar pela base. Você não constrói uma casa começando pelo teto. Você constrói a casa começando pelo alicerce. Então, por isso, nós priorizamos a partir de creche. Então, essa foi a primeira etapa. E hoje, nós já universalizamos todo o atendimento de creche em tempo integral. Depois, aí nós começamos a avançar na pré-escola. E aí nós já temos algumas unidades com pré-escola em tempo integral. Exemplo, Maria Fernandes, Frei Damião, José Gurgel. E iniciamos também anos iniciais, que é de 1º ao 5º ano, Temos um projeto piloto, que é esse o que está fazendo com que a gente vá construindo essa política, que está lá no Maria Fernandes, no João Paulo II. Qual é a nossa ideia, Marcos? Como é que nós entendemos a implantação da política de tempo integral no município de Caicó? É criando a cultura do menino estar em tempo integral na escola. E para que as nossas famílias compreendam o que é o tempo integral. É o menino chegar às 7 horas da manhã e retornar para casa às 17 horas. Ou seja, ele vai passar conosco 10 horas.
vai passar 4 horas de manhã, 4 horas à tarde e 2 horas no intermediário, né, que é o período de descanso dele, também com a gente. Então, aqui nós estamos fazendo sem interrupções, né, das 7 às 17. E aí, o que é que nós acreditamos? Se a criança já fez creche nesse modelo, se a criança já fez pré-escola nesse modelo, e chega para os anos iniciais, a possibilidade de rejeição é mínima, porque ele já foi aprendendo que é possível passar o dia todo na escola. É isso que está acontecendo no nosso projeto piloto lá no Maria Fernandes, no João Paulo II. E só para você ter uma ideia de que os primeiros números já nos garantem resultados, nós não temos uma evasão escolar sequer nesse modelo, né? Ou seja, a criança ela já compreendeu, ela não tem um outro ritmo, o ritmo dela é esse, é do tempo integral. E aí a rede ela vai se organizando para oferecer os serviços que são necessários para que essa criança possa passar esse período todo na escola. E no caso, na escola que tem, por exemplo, o tempo integral, o aluno ele pode escolher se ele quer aderir ou não àquele projeto? Não, naquela escola não. Se, por exemplo, a criança que está matriculada no primeiro ano do Fundamental no Maria Fernandes, ele faz tempo integral. Se aquela família, porventura, não desejar que ele participe do tempo integral, aí ele se matricula numa outra unidade da rede, tá certo? A questão de creche. Todas as creches, elas são tempo integral hoje no município, porque a política brasileira, né, prevê que toda a creche seja tempo integral. Agora, claro que, por exemplo, se a família diz, não, eu matriculei meu filho, mas eu não vou levar no contraturno essa semana, porque a criança está doente, né, ou uma coisa ou outra. Não há a gente não vai obrigar, porque o processo não é de obrigar. O processo é de seduzir, o processo é de educar, é de mostrar que é possível que a gente crie uma política de tempo integral. E por que trazer a criança para estar o dia todo na escola, Marcos? Por N motivos. Primeiro, pela a questão da aprendizagem. O Brasil é um dos países que tem o menor número de horas de escola, apenas 4 horas escolares. Você imagina que um dia tem 24 horas e as nossas crianças passam 4 na escola. Depois, então, com o tempo integral, ele vai aprender mais. Inclusive, nós estamos mapeando como estratégia para minimizar o problema de alfabetização, seja expandir o tempo integral. A criança ele vai completar seu ciclo de alfabetização com muito mais possibilidades se ele tiver maior número de horas na escola. Depois, a segurança alimentar, né? Você pega uma criança de creche nossa, ela toma o café, o almoço, se for dos bebês ela tem uma mamadeira antes de dormir, tem o lanche e tem a janta. Então, para as crianças que vêm de famílias mais vulneráveis, você ter a garantia de pelo menos 4 refeições já é uma segurança alimentar que muitas vezes não encontramos nas nossas casas. Depois, a segurança para a criança, né? A criança que está na escola, ela está sendo cuidada. Ela está, portanto, menos vulnerável à violência que muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia, lá na rua, enfim, no ambiente coletivo, no ambiente externo. Então, o Brasil ele tem avançado de forma lenta, porque esse processo ele está atrasado, mas nós temos feito aqui a nossa parte. Conseguimos abrir nesses últimos anos mais de 400 vagas em tempo integral e acreditamos que essa é a saída para que a gente comece a reverter os problemas de educação que nós temos no Brasil. Você acha que a tendência então, é que todas as escolas de Caicó, as escolas municipais, passam a ser integral? Marcos, ou tem realidades diferentes? Eu não digo todas as escolas, mas que nós estamos num planejamento e estamos entregando um plano de ação para que as escolas possam seguir o que diz o Plano Nacional de Educação, onde ele prevê que pelo menos 50% das unidades escolares ofereça tempo integral. Eu tenho certeza de que nós vamos entregar
atingindo esse nível. A universalização, dizer que 100% das 32 escolas municipais que nós temos em Caicó será a tempo integral, isso ainda está um pouco distante, mas que nós vamos bater a meta. Ao final de 2024, termos entregue aí a possibilidade de termos esse 50%, eu sou convicto disso. Como é que está sendo a experiência do aluno, por exemplo, que está participando de uma escola de tempo integral? Ele está gostando, ele reclama que é cansativo, passar o dia na escola? Queria que você contasse um pouco desse perfil. Marcos, nós não temos ainda essa reclamação. Olha, eu estou dizendo ainda. Por quê? Porque à medida que o aluno ele vai crescendo, é que as percepções dele vão se tornando mais claras. Mas o que é que nós estamos trabalhando pedagogicamente e estruturalmente? É para que essa reclamação, que a gente sabe que surge de outras unidades, de outros entes, ela não aconteça na nossa rede. Vou dar um exemplo concreto disso. A criança, o menino, ele precisa passar o dia na escola. Uma das coisas que mais reclama é o calor, porque Caicó é uma cidade quente. O sertão nordestino, via de regra, é uma região quente. Então, o que é que nós fizemos para prevenir essa reclamação futura? Climatizamos a escola. Então, na hora que você tem as salas de aula climatizadas, então um fator que poderia gerar esse não querer, ele já está cortado, que é a questão da climatização. Aí nós temos uma estrutura pedagógica montada. O menino ele não está lá no outro turno para fazer a mesma coisa que fez de manhã. De manhã eu assisti a aula de português e fiz atividade, sei lá, de separação das sílabas. Aí quando for à tarde eu vou fazer outra atividade de separação das sílabas. O tempo integral, ele não é mais do mesmo. Ele é uma estrutura pedagógica montada para poder ampliar o tempo que essa criança vai ter na escola. Exemplo, nós temos na estrutura curricular as atividades do cotidiano, e aí nós temos atividades ligadas à parte de cultura. Está lá no contraturno. O contraturno nós temos um outro professor, é verdade. Que o correto nem é chamado de contraturno, porque a criança passou a ter um turno único, né? Mas a professora da tarde, ela está integrada com a professora da manhã. O projeto político-pedagógico, ele é o mesmo, né? Então, essas professoras, esses conteúdos, eles dialogam entre si. Por isso, a criança ela não vai se sentir solta, ou não corre o risco, que é uma das coisas que às vezes faz medo. De manhã eu vi um assunto e à tarde eu vou ver a mesma coisa, né? Então, isso também ajuda a ir estimulando as crianças a permanecerem, né, na escola. E aqui em Caicó, a estratégia adotada foi que a criança possa ir sendo estimulada, criando-se uma cultura de que é possível o tempo integral para todos. Estamos aí praticamente no meio do ano, né? Aliás, já passamos do meio do ano, aliás, né? E o recesso já começou de meio do ano aqui? Não, começa na próxima segunda-feira, dia 15. Aí só volta após a festa de Santana. Isso, volta dia 31 de julho, que é a quarta-feira. Quais são as metas para o segundo semestre de 2024 na educação aqui de Caicó? Marcos, nós precisamos, no tempo integral, concluir a construção da política, porque essa é a meta, que a gente chegue a dezembro com a política pronta, né? Nós estamos concluindo a instalação dos últimos aparelhos de ar-condicionado, né, nas escolas. Ainda falta, por exemplo, amanhã nós vamos chegar lá na escola do Sabugi, né, a escola Quilidônia. Foi feita a parte de telhamento, então amanhã começa o forro. Falta Ivanô Pereira, falta o Herman Guimarães. Então os aparelhos estão compros e agora nós estamos instalando. Vamos concluir isso aí. Estamos com algumas intervenções em escolas, né, que algumas a gente concluiu, outras não, como por exemplo o Bernadette Ginani, que iniciou a reforma agora dia 1º de julho, a reforma gigantesca. A previsão de término é para fevereiro de 2025, né? Mas arrumarmos a casa. Eu digo muito e tenho dito desde o primeiro momento que eu cheguei.
um dos meus maiores objetivos, enquanto liderança dessa equipe que faz a Secretaria de Educação, é que a gente entregue uma secretaria no dia 31 de dezembro melhor do que nós recebemos há 4 anos atrás. Então, esse segundo semestre, especialmente, nós temos uma atividade dupla. Nós temos a atividade de trabalharmos o cotidiano da nossa rede e, ao mesmo tempo, preparar para entregarmos a gestão, uma gestão arrumada, uma gestão organizada. Sérgio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer o convite, dizer que estamos à disposição, né, e convidar a todos para ir conhecendo esse modelo de tempo integral que os municípios têm implantado, o Brasil todo tem vivido, mas em Caicó nós temos já 10 unidades vivenciando essa meta e nós queremos, para o ano letivo de 2025, chegarmos em 15 escolas. 8h18, já a gente volta com mais